Olá, salve Maria, eu me chamo Alex e vim aqui hoje para partilhar um pouquinho com vocês a experiência de um católico que já quis ser ortodoxo. Para quem não conhece, sou seminarista hoje diocesano e por volta aí de uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, passei por um processo de crise de fé, no qual eu, sendo uma pessoa curiosa em buscar a verdade mesmo e até mesmo as opiniões contrárias da Igreja Católica, então sendo ateus, cientistas, filosofias opostas, buscando todas essas coisas, e eu comecei a beber dessas fontes, comecei a entrar num processo realmente de dúvidas. Um dos motivos principais de eu ter entrado nesse processo de dúvida, fato primeiro, é que eu busquei fazer um estudo sem antes estar vivenciando uma vida de fato de oração. Como diz um autor, acho que é um sacerdote, não se faz teologia sem joelho no chão. O que eu quero dizer com isso? Que a fé, a revelação, ela não é fruto de um esforço racional que eu faço, mas ela é dom de Deus, ela é graça, e sendo graça de Deus, é necessário que a gente confie no Senhor que nos revele isso, E ela vem por meio do ouvir, sobretudo, A fé vem pelo ouvir, diz São Tiago. E tendo essa experiência, então aí desse processo de dúvidas, simultaneamente, enquanto eu estava na igreja, mais ou menos nesses anos, eu comecei a me deparar com a crise com que a igreja passava, no sentido de que eu percebia que começou a me incomodar. Quando eu frequentava a missa, eu via alguns abusos litúrgicos. Quando eu ia numa direção espiritual, o conselho que eu ouvia do sacerdote era um sacerdote contrário à doutrina da igreja, e até mesmo as próprias questões morais e erros morais dos membros da igreja, não digo só do clero, mas dos leigos. E isso foi me enfraquecendo cada dia mais, ao fato de que então eu disse, não, essa aí não pode ser a igreja de Cristo. Não, essa não pode ser a igreja verdadeira. Mediante tudo isso, então, nessa busca, foi então que eu conheci a igreja ortodoxa, e foi então que eu me deparei com a Divina Liturgia. E ao me deparar com a Divina Liturgia, eu me encantei, assim, pela Divina Liturgia, Pelo canto, pelos ícones, pela tradição preservada que ela tinha, E, sobretudo, pela aparente a fidelidade ao cristianismo antigo que ela conservava. E isso, então, eu comecei a dizer para mim, sério, não, é possível não ser santo aqui. Não, aqui eu vou ser santo, aqui eu vou encontrar a solução. Enquanto que eu não consegui encontrar isso aqui na Igreja Católica. Então, não consegui me aprofundar mais ainda no catecismo da Igreja Ortodoxa e demais. Foi um processo, mais ou menos, de crise de uns 2 anos. Um ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, por aí. Então, desse processo de crise, em que eu quis mudar, comecei, de fato, ainda no meu coração havia muitas dúvidas. Sobretudo quando eu cheguei num ponto crucial para mim, que foi decisivo, que no aprofundamento que você vai estudando, cheguei numa das crises que foi justamente a principal causa da divisão, do cisma, principal no sentido que ela foi ali, de fato, o divisor de águas, que é o primado de Pedro. E, mediante isso, o primado de Pedro, eu não consegui abrir mão disso. Eu não consegui encontrar respostas adequadas, respostas suficientes que me convencesse de fato de que São Pedro, de que o sucessor de São Pedro, o Papa, de fato ele não detinha essa autoridade sobre todas as demais igrejas. E mediante isso, então, foi que eu conversei com um padre católico. De fato, fui procurar um padre católico agora, que até então eu estava sozinho. Era eu com as minhas pesquisas, eu conversando com os padres ortodoxos. De fato, eu conversei com os padres ortodoxos. E, dado isso, eu me afastei da igreja ortodoxa por um momento, quando eu conversei com esse padre, porque ele disse para mim aquilo que eu já sabia. Há sacramentos válidos, ministros válidos, mas ele disse algo interessante que até então eu não me tinha me dado conta, de que embora o ramo, assim como o ramo está ligado à videira, a Igreja Católica ela está ligada à videira. A Igreja Ortodoxa não está ligada à videira porque ela não está ligada ao tronco. Ela não está ligada ao sucessor de São Pedro, que é a pedra, que hoje o Papa. E justamente por isso seus frutos não são férteis. Isso fez como se aquela palavra caísse numa terra boa, o Evangelho. E eu, no meu desejo sempre de buscar a verdade, sempre o meu coração naquele momento estava com essa terra boa, porque eu estava procurando aquilo que de fato fosse o correto. E aquela palavra caiu e fez me dar conta.
Então, nesse momento, de imediato, com esta palavra, é como que se rompesse um véu mesmo, eu digo de fato, como se ela fosse uma linha que rompesse do véu, fez com que tudo aquilo que eu sentia, tudo aquilo que eu via na igreja ortodoxa até então, quebrasse naquele momento. Foi então que eu me dei conta de que eu estava buscando a igreja ortodoxa, não pela verdade que lá nela tinha, porque há verdade nela lá sim, mas pela estética que ela apresentava a mim, pela beleza litúrgica que ela tinha. Né? E eu comecei a perceber que a beleza de uma liturgia, a beleza daquilo que se apresenta, ela não garante a santidade de algo. Porque o que nos traz a santidade, o que nos garante a santidade é permanecer aqui. É o sacramento que nos leva à graça de Deus. Né? O sacramento é sinal da graça de Deus. E é ela somente meio essencial de salvação. E dado isso, então, voltei à igreja. E mesmo mediante os problemas que se apresentavam, comecei a rezar mais, pedir, Senhor, dá-me a graça de uma fidelidade ao teu evangelho. Porque, de fato, eu deveria ser fiel ao evangelho. Eu não estava sendo fiel à palavra de Deus. Percebi que se eu mudasse de igreja naquele momento, um católico morno que eu estava sendo, eu seria um ortodoxo morno também. Né? Porque eu estava muito mais acantado, né? Pelo rito. Então, por que tudo isso? Isso que eu quero trazer para vocês, jovens. Se você jovem hoje está passando por um processo de crise, se talvez você hoje ache que está vivendo num puro sentimentalismo, se você talvez se dado conta de que não há uma conversão na igreja, se talvez você se percebe que você não está conseguindo mudar, você não está conseguindo vencer aquele pecado, se talvez você olha alguns abusos, alguns problemas, né, eu digo a você, não mude de igreja por isso. Comece primeiramente a olhar para Cristo, a Ele que é o Senhor, perceber a igreja que Ele fundou, comece a se dar conta de que o que muda é a fidelidade à igreja. A fidelidade à igreja é essencial, a fidelidade aos sacramentos. Mas se você não frequenta tanta missa, frequente mais. Se você não confessa tanto, confesse mais. Se você não tem diretor espiritual, procure o diretor. Não adianta nada católicos hoje querer mudar de igreja se não tem um diretor espiritual, nem um bom diretor. Jovens hoje que não tem um confessor, confessa com vários padres, menos com o seu pároco. Padres de vários lugares, confesse. Padres que talvez às vezes só dá atenção para padres de internet, com todo respeito aos bons padres da internet, mas que ignoram os seus párocos, aqueles que estão lá trabalhando, rezando por você, ainda que talvez sejam velhinhos, ainda que talvez não sejam padres tão intelectuais, mas são padres que lhe trazem Cristo. Né? Viva no dia a dia a sua fé. Viva a fé mesmo no dia a dia. Eu digo a você, jovem, viver a fé no dia a dia, quanto católico, não é fácil. Às vezes é exaustivo. Às vezes é até mesmo cansativo. Porque nos tira de algo, tira do nosso comodismo, faz com que de fato nós busquemos a Cristo no ordinário, né? E não no extraordinário. Às vezes o que nós queremos buscar no rito é o extraordinário, é a beleza que nos encanta, é aquilo que eleva o meu espírito, que faz com que eu fique inebriado, com que eu fique em êxtase. Não estou dizendo que o rito não é importante, que a beleza, a estética não é importante, é sim, meus caros, não confunda, a estética ela é primordial também para uma vida, para nos levar à fé com Cristo, mas ela não é essencial. Ela pode passar, e muitas vezes vai passar, porque a mesma missa que é celebrada lá no Vaticano, a mesma missa que é celebrada lá na capela mais simples, ela tem a mesma graça, porque é o mesmo sacramento sendo celebrado. Então que você não perca isso de vista. Não perca, tenha fé na igreja, confie na igreja, confie em Cristo, porque ele disse que estaria com a igreja até o final dos tempos. E se você ainda tem alguma dúvida relacionada à igreja, eu vou fazer uma série de vídeos tratando sobretudo desses problemas e sabendo por que a igreja crê, sobretudo porque a igreja crê no primado de Cristo, porque a igreja crê na Filoque, no sentido, não na tentativa de responder às objeções ortodoxas, tampouco atacar a igreja ortodoxa, mas fazer com que, ao compreender aquilo que a igreja crê, nós possamos de fato viver bem, né, crendo na igreja, crendo na fé da igreja que nós seremos santos e seremos salvos. Salve Maria.